Olá pessoal, eu sou o João Palácio e neste vídeo irei comentar com vocês como ter acesso aos relatórios de geração e também as informações de uma determinada planta. Na tela inicial, você irá selecionar a planta desejada. Após carregar as informações, vocês terão acesso aos dados de geração diária, geração total e receita total. Vocês poderão visualizar qual que é a potência dos inversores que estão vinculados a esta planta, as informações básicas e também as condições climáticas desta região. Neste gráfico, vocês poderão visualizar o comportamento do inversor ao longo do período de funcionamento de um determinado dia. Por exemplo, hoje, dia 6/8, esta foi a curva de geração do meu inversor. Vocês podem visualizar hoje, vocês podem visualizar os dias anteriores ou um dia específico, selecionando o nosso calendário. Vocês também poderão visualizar qual que foi o rendimento e a geração desta planta, clicando no botão Rendimento e Geração. Observem que foi gerado os gráficos em barra, são os nossos gráficos de geração, e o gráfico de linha é o nosso gráfico de renda, e ele está acompanhando a geração do nosso inversor. Vocês poderão exportar essas informações clicando no ícone Exportar. Então será gerado um arquivo em Excel e vocês poderão realizar o download deste arquivo. Um pouco mais abaixo, vocês terão acesso às informações técnicas do inversor. Então vocês poderão visualizar corrente, tensão, qual que é a temperatura do inversor, qual que é a tensão de rede e etc. Observem que a geração de hoje, que o meu inversor produziu até agora, foi 3,2 kWh. O status dele é trabalhando, ou seja, ele está funcionando, ele está produzindo energia neste momento. Vocês poderão ter acesso às características técnicas de uma forma mais detalhada, clicando no botão curva. Então será gerado um gráfico mostrando essas informações para vocês. Você irá selecionar qual que é a característica, qual que é a informação desejada. Por exemplo, tensão no MPPT1. Observe que foi gerado um gráfico mostrando o comportamento do MPPT1 ao longo do dia. Eu posso selecionar a corrente da rede, posso selecionar qual que é a temperatura deste inversor e etc. Todas as informações do inversor vocês poderão selecionar nesta barra de opções. Vocês poderão selecionar um dia específico, caso seja necessário, e poderão exportar essas informações também clicando no ícone Exportar. Essas são as informações de uma planta específica. Então, para cada usina, para cada planta, vocês poderão visualizar as informações de um determinado inversor que está vinculado a esta planta. É interessante também, uma das novas funcionalidades do portal, este campo de estatística. Vocês também poderão filtrar a lista de vocês conforme o status de cada usina. Então, por exemplo, selecionar falha, ele irá listar todas as plantas que estão em falha, trabalhando, todas que estão produzindo, aguardando ou desligadas. Vocês também terão acesso aos relatórios de geração clicando na barra Relatório. Vocês poderão exportar as informações técnicas do inversor neste campo Histórico. Então, selecionar a data, vocês irão selecionar o tempo de seleção, qual que é o período que vocês gostariam de puxar as informações, ou um dia em específico. Irei selecionar o meu dia, selecionar o modelo do relatório, no caso eu irei manter como Excel, e selecionar esta usina em específico. Vocês podem selecionar uma usina, um inversor só, ou todos os inversores de uma usina. E também é interessante que vocês podem comparar o inversor de uma determinada planta com inversores de outra planta. Por exemplo, selecionei o inversor final 0648 da planta treinamento e o inversor 1 da planta teste. Observe que o portal irá listar todos os inversores que você selecionou. Neste indicador, você irá selecionar quais são as características, quais são os itens que vocês gostariam de visualizar. Tensão, frequência, temperatura e etc. Vocês podem marcar todos
ou podem também redefinir limpando esta opção de seleção. Quando clica em redefinir, todas as opções são apagadas, então você irá selecionar novamente a data, qual que é o formato, qual que é a planta em específico e quais são as características, quais são as informações que vocês gostariam de ter acesso. Após selecionar as opções, vocês irão clicar em gerar. Então será gerado o relatório. Vocês precisarão definir um nome do seu relatório. E também uma descrição. Após isso, clique em confirmar. Será gerado seu relatório e ele ficará salvo no campo de relatório. Vocês poderão exportar as informações desse relatório clicando no botão exportar. Então será gerado um arquivo em Excel, vocês poderão realizar o download e também terão acesso ao histórico de todos os relatórios que foram gerados pelo usuário ao longo do tempo de funcionamento desta conta. Vocês podem também excluir os relatórios, caso desejarem. Vocês poderão visualizar também os relatórios de geração das plantas, mensal, anual ou o relatório do usuário. Por exemplo, relatório mensal, eu irei selecionar a minha usina desejada, treinamento PHB, clicar em confirmar, selecionarei a minha data, a data que eu gostaria de ter essas informações, julho de 2020, e irei clicar em gerar o relatório. Foi traçado o gráfico de geração e rendimento, ele também irá detalhar pelo dia quais que foram as informações de geração desta planta. Vocês poderão também gerar o arquivo em Excel e fazer o download desse arquivo clicando no botão exportar. O mesmo vale para relatório anual e relatório de usuário, é a mesma regra. No campo estatística, vocês poderão ter acesso às estatísticas de geração de todas as plantas, mensal ou anual. Então, caso eu selecione mensal, por exemplo, eu irei selecionar a data, julho de 2020, e clicar em relatório. Então será gerado a estatística de geração de todas as usinas que estão vinculadas à minha planta. Feito isso, eu irei clicar em exportar, será gerado o arquivo em Excel e eu poderei realizar o download deste arquivo. Pessoal, este foi o nosso vídeo mostrando como ter acesso aos relatórios de geração e às informações de uma determinada planta. Eu agradeço a atenção de todos, um grande abraço, fiquem bem.